Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Souza, sou professor de Direito Eleitoral. Nós vamos dar início agora ao nosso primeiro encontro que trata sobre Direito Constitucional Eleitoral. Antes de a gente analisar os pontos da primeira aula, vou me apresentar. Eu sou professor de Direito Eleitoral há aproximadamente 8 anos. Atualmente trabalho como delegado no estado do Paraná, mas já trabalhei no Ministério Público do Rio como funcionário e ficava responsável pela parte eleitoral. Foi daí que eu tive acesso ao direito eleitoral, depois fiz especialização e também até na própria faculdade fiz monografia de direito eleitoral. Então, como que nós vamos trabalhar o nosso curso aqui? Hoje nós vamos falar dos alicerces do direito eleitoral que são encontrados na Constituição. Vamos classificar a democracia brasileira, vamos falar dos princípios constitucionais eleitorais, as normas estruturais dos partidos políticos, vamos falar de cidadania. Então, é uma aula de introdução. Na segunda aula, nós vamos falar sobre a organização da justiça eleitoral, efetivamente. Depois, nós vamos falar das competências da justiça eleitoral, falar sobre sistemas eleitorais. O que eu quero deixar claro para vocês, o direito eleitoral, muito embora não seja uma matéria obrigatória nas faculdades, eu vou me esforçar ao máximo para que você goste da matéria, e o que eu posso garantir, no concurso que você vai fazer, você estudar só pelo caderno e pelo material de apoio que vai ser colocado para você no site, você não precisa comprar livro, nada, eu garanto que você vai conseguir realizar uma boa prova. Tudo bem? Então vamos dar início ao nosso curso. Então, como primeiro tema, como primeiro ponto a ser analisado, qual o objeto do direito eleitoral? O que é o direito eleitoral efetivamente? Como eu já adiantei, o direito eleitoral não é uma matéria obrigatória nas faculdades. Qual o objetivo do direito eleitoral? O direito eleitoral ele vai regulamentar o exercício do sufrágio, ou seja, o direito de votar, o direito de participar do processo político, seja votando ou sendo votado. Então, o direito eleitoral é um conjunto de normas que vai regulamentar o direito de votar, o direito de ser votado, a composição dos órgãos, as competências dos órgãos, a organização do eleitorado. Isso tudo é matéria de direito eleitoral. Mas o que ocorre? Nós não temos, o nosso Código Eleitoral, por exemplo, nosso Código Eleitoral é de 65. Nosso Código Eleitoral é de 65, é a Lei 4737 de 65. Óbvio que, se o Código Eleitoral é de 65, nós temos a Constituição de 88, vários dispositivos do Código Eleitoral vão de encontro à Constituição, são antidemocráticos, até pelo contexto histórico da edição do Código, né? Lembrar que nós tivemos a Revolução Militar, em 64, o golpe militar, e em 65 foi editado um Código Eleitoral. Então, alguns dispositivos do Código são inconstitucionais, não foram recepcionados pela Constituição. Então, se você pegar o Código, você que está começando a estudar Direito Eleitoral, se você pegar o Código sozinho para dar uma lida, você vai ver que tem várias coisas que estão diferentes da Constituição, várias coisas que não são aplicadas, e tudo isso eu vou falar para vocês. Mas não foi revogado expressamente. É uma revogação tácita. Então, eu costumo dizer para os alunos que o direito eleitoral é uma concha de retalhos. Eu tenho um dispositivo do Código, aí eu tenho a Lei 9.504, eu tenho a Lei 9.096, a Lei Complementar 64. São várias leis que ela acaba tendo que ser costurada, né, e passada para você. E a minha função aqui, na verdade, é mais de costureiro do que de professor. Porque eu vou pegar esses retalhos e vou juntar e passar para você de uma maneira, a maneira mais didática possível. Espero que seja assim, que vocês gostem, né, dessa maneira que eu vou passar. Então, como primeiro ponto, nós vamos falar das fontes do direito eleitoral, tendo como premissa que o direito eleitoral é um conjunto de normas que vai regular o direito de votar e ser votado, a questão do sufrágio universal, que nós vamos analisar também na aula de hoje. Então, esse é o primeiro item, as fontes do direito eleitoral.
E aí eu dividi aqui fontes do direito eleitoral, primária, próprias e subsidiárias. A nossa fonte primária de normas eleitorais é a Constituição, que é até o objeto da aula de hoje. Eu dei o nome, né, eu dei o tema para essa aula de Direito Constitucional Eleitoral, que nós vamos analisar os princípios constitucionais eleitorais. Veja bem, gente. Constituição Federal. O que eu encontro na Constituição Federal sobre eleitoral? A competência para legislar em eleitoral nós encontramos na Constituição. A organização dos órgãos, a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral nós encontramos na Constituição. Os sistemas eleitorais também nós encontramos na Constituição. As regras básicas sobre partido político. Então, tudo isso eu vou tecer alguns comentários nessa primeira aula. Então, a nossa fonte primária é a Constituição. Lembrando sempre, como eu falei, ó, eu tenho aqui o Código Eleitoral, veja, o Código Eleitoral é de 65. Então, quando eu botar CE/65, você já sabe que eu estou falando do Código Eleitoral. A nossa Constituição, eu vou colocar CF/88. Então, vários dispositivos do Código não foram recepcionados pela Constituição. Nós vamos ver daqui a pouco qual é a natureza do Código Eleitoral. Então você tem que passar, estudando o Código Eleitoral, você tem que passar um filtro constitucional. Você tem que analisar aquilo, o que pode ser aceito ou não pela Constituição. Vou dar um exemplo bem rápido e vocês vão entender. Analfabeto pode votar? Eu não estou escutando a resposta de vocês, mas é óbvio que vocês estão falando que pode, né? Pode votar bem tranquilo. O voto do analfabeto é facultativo. Mas se você for analisar o Código Eleitoral, expressamente ele diz que não pode. Não podem se alistar como eleitores. Lá no artigo 5º, inciso 1 do Código, os analfabetos. É um dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição, mas está escrito lá. Então, é por isso que o direito eleitoral tem essa dificuldade. Se o orientador de vocês não tiver uma noção geral de todas as normas eleitorais, fica difícil o entendimento. E até o próprio aluno. Então, a nossa fonte primária de direito eleitoral é a Constituição Federal. E aí eu tenho a legislação eleitoral. É óbvio que eu não coloquei todas as leis eleitorais, mas aqui eu coloquei as principais que são cobradas no concurso, né? Concurso de eleitoral. Quais são as principais? O Código Eleitoral. Coloquei a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que é todo concurso TRE, seja concurso para o Ministério Público, que é eleitoral, concurso para juiz, todo concurso cai a Lei 9.504. Também a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, de 95, a Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64/90, e nós temos as resoluções do TSE. Então, são 4 dispositivos principais. Só que nós tivemos as reformas eleitorais. Professor, o senhor vai falar dessas reformas eleitorais? Com certeza. Quais foram as reformas eleitorais? O que mudou assim, para a gente? Recentemente, nós tivemos a Lei 11.300, de 2006, nós tivemos a Lei 12.034, de 2009, e a Lei Complementar 135, de 2010. Essas leis aqui são as reformas eleitorais mais recentes, considerando que o direito eleitoral sempre está mudando, assim, é atualizado constantemente. Essa Lei Complementar 135 é a famosa lei da ficha limpa. Você já sabe, é a lei da ficha limpa. Então, nós vamos estudar isso aqui também. Só que essas leis acabam alterando, por exemplo, ó, a Lei Complementar 135, a lei da ficha limpa,
a lei da ficha limpa, acaba alterando a lei complementar 64. E nós vamos falar dessas alterações. A lei 11.300 e a lei 2034 alterou a lei 9.504, alguns dispositivos da lei 9.096. Então, eu não preciso pegar essas leis, porque eu tendo isso aqui atualizado, eu tendo essas leis atualizadas, você, obviamente, vai estar estudando aquilo também. Uma outra fonte de normas eleitorais são as resoluções do TSE. Resoluções do TSE. São várias resoluções que caem nas provas de concurso eleitoral. Nós temos a resolução 21538, que trata do alistamento, outras resoluções que também serão analisadas no nosso curso. Aí você deve estar se perguntando, professor, onde que eu encontro essas normas, na verdade? Se você pegar o próprio site do TSE, você tem todas essas normas atualizadas, inclusive eu até indico, o Código Eleitoral do TSE é o melhor que tem. Que ele tem até uma versão eletrônica atualizada com todas as resoluções, é o melhor código que tem para quem está estudando. É só entrar no site do TSE e você pega. No meu site, que é professorrodrigosouza.com.br, eu também deixo um link lá, o Código Eleitoral atualizado do TSE, para download. Então essas são as fontes do direito eleitoral. E a gente vai começar agora a analisar as normas, né? As normas eleitorais. Vamos ver o que nos espera agora. Pois bem, pessoal. Então, primeiro, na sequência aqui, falando desse direito constitucional eleitoral, né? Os princípios básicos do direito eleitoral que são encontrados na Constituição, eu separei o artigo 22, onde ele diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral. O professor de direito constitucional normalmente acaba usando um macete ali, que tudo terminado em L, lá, tá vendo? Mas aqui não é o foco, não é falar sobre a competência legislativa. É só falar do direito eleitoral. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. Qual é a confusão? O que de repente, o examinador pode perguntar sobre esse assunto na nossa prova? O TSE tem poder normativo? O nosso Tribunal Superior Eleitoral acaba tendo poder normativo? Você se lembrar há pouco, eu falei da questão das resoluções do TSE. Há um entendimento na doutrina que as resoluções do TSE acabam tendo força de lei ordinária. Alguns doutrinadores criticam esse poder normativo porque acaba ferindo esse artigo 22, inciso 1 da Constituição, que dispõe que a competência legislativa para legislar em direito eleitoral é da União. Só que grava. Isso aí você pode gravar tranquilo na hora da prova e colocar. O TSE, através das resoluções, as resoluções aqui do TSE, tem força de lei ordinária. Tem força de lei ordinária. Ué, não entendi, professor. Se perguntar na prova, compete privativamente a quem legislar sobre direito eleitoral? É competência da União. Só que o TSE, ele tem um poder normativo que é retirado de dois dispositivos que nós vamos analisar, que é o 23, inciso 9 do Código Eleitoral, esse poder normativo, e também do próprio artigo 105, da Lei 9.504/97. Então eu tenho o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, o artigo 105 da Lei 9.504, como fundamento desse poder normativo. Vamos analisar esses dispositivos para vocês entenderem aqui